Hoje nós vamos falar sobre a estratégia de emagrecimento, como perder peso, se você tem vergonha de ir na academia, se você tem vergonha de colocar uma roupa colada, se você tem vergonha de chegar lá e ter um monte de gente malhando e você está sem condicionamento físico, como que a gente começa a dar os primeiros passos nesse rumo do emagrecimento, de um corpo bonito, um corpo transformado, se tem esses obstáculos aí que te impedem, te barram, te bloqueiam de seguir nesse caminho. Deixa eu tentar ligar aqui o ring light para ficar mais claro um pouquinho. Tô com o contato. Então vamos lá, o que eu vou explicar para você é uma estratégia que eu, Carol, que estou a 15 quilos acima do meu peso natural, e nos últimos 10 anos eu fui engordando. Na live de ontem eu expliquei um pouco sobre isso, sobre como funcionou isso daí, porque que eu criei um projeto aqui na Renova que consegue transformar o corpo dessas mulheres, assim como eu estou transformando o meu, nesse processo aí, né, esses primeiros passos de transformação, e que vai fazer você sair de onde você está para chegar onde você quer, sair do ponto A, que é o ponto de estar com baixa autoestima, de não ter roupas mais que servem, roupas que ficam bem no seu corpo, de usar o que cabe e não o que gosta, de se sentir mal com sua aparência, de não ter vontade de sair desse ponto para chegar no ponto de ter autoestima, de comprar as roupas que gosta, de se sentir bem com o seu próprio corpo, de melhorar a autoestima, de ter mais disposição, ânimo, tá? Então é um caminho muito longo entre um do outro. E muitas coisas que aparecem no meio desse caminho fazem com que você encontre barreiras e pare esse processo. E é sobre essas barreiras que a gente vai conversar hoje, como funciona esse processo, a estratégia que dá para você manter essa consistência de ir de um lado para o outro. E por que isso é tão importante, essa estratégia que eu vou explicar hoje aqui para vocês? Por que isso é tão importante? Na nossa vida, na nossa mente, na nossa cabeça, nós temos dois lados, duas versões de nós mesmos. O lado racional e o lado emocional. O lado racional é aquele que sabe exatamente o que você precisa saber para emagrecer. Ou seja, você precisa fazer exercício físico, você precisa melhorar a alimentação, tirar açúcar, tirar gordura, nananana. Esse é o nosso lado racional. Mas tem o nosso lado emocional, que é o lado que fala o que você gosta, o que você precisa, o que você sente. E quem manda nessa parada, quem manda nesse jogo não é o lado racional, é o lado emocional. Ou seja, se o nosso lado emocional ele não estiver de acordo, ou seja, não estiver querendo aquilo ali, colocar ali na sua vida, na nossa vida, na minha vida, o lado racional ele perde. Ou seja, a gente tende a fazer o que a gente gosta e não o que a gente precisa. A gente tende a fazer o que faz bem e não o que tem que ser feito. Porque o nosso lado emocional, ele sempre está dominando. E nessa estratégia que eu vou ensinar aqui nessa live, eu vou ensinar como você se manter firme nesse percurso, né? Como você sair de onde está para ir nesse percurso de forma com que a gente consiga dominar o nosso lado emocional, que é o nosso lado que sabota, que faz com que a gente coma o que não deve, que a gente peça um fast food ao invés de cozinhar, e aí por diante. Então essa estratégia toda que eu vou explicar para vocês hoje nesse vídeo. Eu vivo isso na minha vida, essa sabotagem aí, tanto é que no vídeo de ontem eu expliquei que eu, mesmo sabendo sobre nutrição, sendo formada em estética, mesmo sabendo de tudo isso, eu fui ganhando peso, eu fui prejudicando a minha autoestima, eu fui prejudicando a minha saúde, eu fui vendo isso tudo acontecer, mesmo consciente do que era certo do que era errado. Então, nesse período eu consegui ver ali o que estava acontecendo, e aí a gente criou um plano aqui na Renova que vai conseguir fazer essa movimentação na sua vida, tirar de você de onde está para onde você quer estar daqui a alguns meses. Vou te dar um exemplo de como que isso funciona na vida de todo mundo. Quem nunca falou, segunda-feira eu começo a fazer uma dieta, segunda-feira eu começo a mudar minha alimentação, vou me matricular na academia, eu começo na segunda-feira. Quem nunca falou isso? Por que a gente fala isso? Porque o nosso lado emocional, ele tá calando a boca do nosso lado racional, que tá ali falando, ó, você não tá vendo que você precisa perder peso? Você não tá vendo que você precisa parar de comer essas tranqueiras?
E aí o nosso lado emocional, ele dá um cala-boca, ele fala assim, não, fica tranquilo, segunda-feira eu começo. E aí ele sossega. Então a gente, quando a gente faz isso, a gente tá dando esse cala-boca aí no nosso lado emocional, no nosso lado racional que tá ali perturbando. Isso funciona em vários outros aspectos. Vou dar um outro exemplo de como acontece isso também. Às vezes a gente fala assim, não, agora eu quero economizar dinheiro, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu quero guardar um dinheiro, enfim. E fala assim, eu não vou gastar com besteira. Aí você tá andando na rua 2 dias depois, você vê uma loja na promoção, você já entra, nossa, eu não posso perder essa promoção. Preciso comprar essa roupa, preciso comprar esse sapato, preciso comprar isso porque eu vou ter uma festa, ou porque tá muito barato, que eu não posso perder, e aí a gente acaba que compra. Mais uma prova de que o nosso lado emocional, ele tá ali dominando o nosso racional. Ele tá ali tomando as nossas decisões. E quando a gente não aprende a colocar ele no eixo, cuidar dele como merece, ele sempre vai levar a gente pro caminho que a gente não quer. Pro caminho de comer coisas, só as piores coisas, de não se exercitar. E ele sempre vai ter ótimos motivos para isso, porque ele sabe, ele é o nosso lado que sente, é o nosso lado que a gente se conecta. Então ele sabe o que a gente precisa emocionalmente, mas ele não sabe logicamente. Então quando ele está dominando tudo, a gente tende a ir por esse caminho que não é o melhor caminho a seguir. Então eu vou explicar para vocês certinho como é que a gente vai desenvolver essa estratégia a partir de hoje, que eu já estou colocando na minha vida e quero que vocês coloquem na vida de vocês também, todas as mulheres aí que precisam dessa mudança em 2021, que estão se vendo longe desse sonho, coloquem e instalem também nas suas vidas. Eu escuto muito assim, Carol, mas eu já tentei de tudo. Eu já tentei low carb, eu já tentei crossfit, eu já tentei dieta, eu já tentei jejum, nada funciona pra mim. Quando você fala isso, quando eu falo isso pra mim, a gente simplesmente está justificando que a gente não conseguiu manter naquele projeto. A gente está justificando porque se aquele projeto ele tivesse se mantido, ou seja, se a gente tivesse mantido firme na academia, no crossfit, tivesse mantido uma alimentação correta e adequada, a gente não precisaria nem estar aqui agora. Estaria todo mundo malhado, bombado, fitness. Então, quando a gente fala isso, a gente não está falando que aquilo não dá certo, não funciona. A gente está falando que a gente não conseguiu incluir na nossa vida. Porque se a gente tivesse incluído com a consistência certa, no período certo, certamente essa situação ela não estaria instalada na nossa vida hoje. Então é muito importante a gente ter a consciência, a gente tomar consciência do que a gente fala, do que a gente expressa. Porque quando a gente toma consciência, todas as nossas decisões elas são mais sábias, elas são mais assertivas. E a gente começa a ver, não, isso aqui não está correto. Tá bom, eu não estou com vontade, mas isso aqui não está correto. Então a gente começa a ter uma noção melhor das nossas atitudes. Uma outra coisa que as pessoas falam muito, que eu já falei muito, falo muito, estou realmente tirando da minha vida, que prejudica, que faz com que o caminho fique mais longo, eu começo tudo e paro, eu desanimo. Eu não consigo continuar. E toda vez que a gente começa alguma coisa e a gente para, é porque aquilo lá, de alguma forma, está afetando o nosso lado emocional. Vou dar um exemplo. Ninguém viaja para a praia, lá no resort, maravilhoso, né? E dá 2 dias e fala assim, não, eu quero ir embora, vou embora para casa. Quem faz isso? Quem quer cortar as férias no meio porque tá muito bom? Ninguém faz isso. Então, quando a gente quando a gente não consegue dar continuidade no que a gente está fazendo, é porque aquilo lá tá doendo. E quando aquilo dói, a gente tende a deixar, se desprender daquilo, tomar um remédio e tirar aquilo de ideia. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência de que se a gente não está conseguindo dar continuidade naqueles projetos que a gente iniciou, é porque eles não estavam fazendo bem para o nosso lado emocional. Pode até estar fazendo bem para o lado racional, mas ele não está nutrindo o nosso lado emocional. E aí, se a gente não leva isso em consideração, a gente desiste. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque não estava se sentindo bem, que não fazia bem por um lado, mas por outro não. A gente se desprende dele. Outra coisa também que a gente tende a falar muito, mas isso tudo é muito caro. Fazer dieta é muito caro, fazer isso é muito caro, comprar aquilo é muito caro, as coisas de dieta são muito caras e tudo mais.
E de fato, né, os produtos industrializados que hoje tem em dia no mercado, eles são mais caros. Só que quando a gente coloca na ponta do lápis, caro mesmo é a gente comer tranqueira, caro mesmo é a gente comprar remédio, caro mesmo é a gente ter que pagar exame, pagar cirurgia, caro mesmo é a gente ter que pagar cirurgia plástica, caro mesmo a gente ter que pagar redução de estômago. Esse tipo de coisa é caro. Esse tipo de coisa é caro. Eu, por exemplo, eu e meu marido lá em casa, a gente sempre chegou muito tarde, a gente sempre fez horário de almoço e comer na rua, sempre com essa justificativa, fica tudo caro. E aí, quando a gente foi colocar na ponta do lápis, o que a gente gastou no último ano, comendo fora, com tanto no almoço quanto na janta e tudo mais, daria pra gente fazer aí, sei lá, passar um mês, um ano no spa. Daria pra passar, foi muito dinheiro que a gente foi tirando ali do nosso cuidado, de coisas que poderiam fazer bem pra gente, foi colocando ali. Tudo isso porque a gente não tinha uma estratégia que cuidava do nosso lado emocional. E é essa estratégia que a gente vai conversar hoje, que eu vou explicar para vocês como funciona e como dá pra gente colocar na vida da gente e fazer com que as coisas comecem a funcionar, as coisas realmente vá pra frente. Por que né, eu quero explicar o porquê que a gente começa e para, o que a gente faz de errado, né, que eu já fiz de errado na minha vida várias e várias vezes antes de ter esse tipo de percepção, que eu errei, que eu vejo as pessoas errando e que a gente tende a continuar a errar. A gente começa do jeito errado, a gente já começa da forma errada. O que é a forma errada? A forma errada é fazendo coisas que nos deixam colocando obstáculos muito grandes logo no tiro de largada. Antes da gente ver os primeiros resultados, a gente já tem um obstáculo enorme para administrar. E o que são esses obstáculos enormes? Vou dar um exemplo de obstáculo enorme. Vergonha de ir na academia. Ou seja, eu sei que eu tô aqui, eu sei que eu preciso ficar com o corpo melhor, que eu preciso fazer academia, sistema racional. E aí, eu coloco um obstáculo enorme ali, mas eu tenho vergonha da academia. Eu tenho vergonha de colocar uma roupa colada. Ou então, eu tenho vergonha de chegar lá na academia e não aguentar fazer meia hora de esteira e tá todo mundo lá malhando e eu, né, já tive aulas que eu fui de funcional, que eu fui tentar seguir ali os primeiros minutos, me deu uma palpitação que a minha pressão caiu. E aí dá aquela sensação de incapacidade, de eu não dou conta, isso não é pra mim, eu não nasci pra isso, eu não gosto disso. É isso que a gente coloca. Então, por quê? Porque a gente tá começando do jeito errado, a gente tá começando enfrentando um inimigo muito grande com uma espadinha muito pequena. Então, qual é o jeito certo da gente fazer? Então tá falando que não é pra fazer academia, que não é pra fazer... É óbvio. Para qualquer pessoa, né, que tem o mínimo de consciência, é óbvio que fazer exercício é ótimo para a saúde. É ótimo, é óbvio que é ótimo fazer correr, nadar, pedalar. É ótimo que isso tudo é. Só que o muito pior do que não começar fazendo exercício é você não começar a fazer nada. Quando você já começa com esse objetivo de que tem que fazer isso, de que esse é o único meio que vai te tirar de onde você está, você já para ali no primeiro obstáculo e não dá continuidade. Então, o que eu vou explicar para vocês é como vocês se fortalecem aos poucos, principalmente o lado emocional. Eu não estou falando aqui não é minha especialidade em nutrição, né? Eu sou esteticista, mas a minha especialidade não é nem exercício físico e nem nutrição. Mas é sim de lidar com mulheres que, assim como eu, enfrentam esses desafios na vida e ver o seu caminho sendo trilhado para outros rumos que não gostaria. Então é sobre isso que eu tô falando hoje. Não é sobre o que você deve comer, o que você não deve, o exercício, se é bom ou se é ruim, se um funciona, outro não funciona. Não é nada disso. Mas é o que funciona para a gente sair de onde a gente tá e começar a dar os primeiros passos, mexer a vida, movimentar, sacudir. Tomar uma atitude. Se a gente começa já tomando essa atitude com o primeiro obstáculo grande, desafiador, que é a vergonha, que já vai massacrar o nosso lado emocional, a gente já para, a gente já deixa.
Então, quando a gente não tem essa percepção de que esse inimigo, ele existe, ou seja, eu finjo que eu não ligo para academia por me sentir mal lá, eu finjo que eu não ligo para isso, eu coloco ali debaixo do tapete. Esse inimigo, ele me supera, ele me para e eu não consigo tocar adiante. Então, quando a gente começa a colocar pequenos obstáculos no início, a gente vai se fortalecendo. A gente vence um, a gente se sente mais confiante. Aí a gente vence outro, a gente se sente mais confiante. Chega lá no meio do caminho e você fala assim, nossa, mas eu já perdi peso. A roupa já não tá marcando, já tô conseguindo usar essa roupa que já não entrava mais. Ah, não, então agora eu quero fazer academia porque minha perna vai ficar mais forte, porque eu vou ficar mais musculosa, eu vou ter mais condicionamento, eu quero correr. Aí sim você tem esse ânimo, essa disposição. Porque você já tá com o teu emocional mais preparado, mais fortalecido para essa guerra. Agora, se você entra nessa guerra fraca, frágil, emocionalmente abalada, se sentindo mal, você é vencida logo de cara. E como que eu falo isso? Porque eu sei, porque eu vivo isso. Porque eu vivi isso nesses últimos 10 anos, até que eu comecei a entender que eu não deveria insignificar esses sentimentos. Que eu deveria sim significar isso e olhar para esse sentimento e resolver ele, e me fortalecer dele. Então, quando a gente começa a fazer a coisa da forma certa, ou seja, da forma que o que é certo? Certo para um não é certo para outro, ou seja, o que incomoda em um não incomoda em outro. Tem pessoa que não tá nem aí, que que põe uma roupa curta, que põe uma roupa colada, independente do corpo que tem. E tá tudo bem, o que importa é o que você realmente sente de verdade. Agora, ignorar o que você sente, o teu lado emocional, para tentar seguir um lado racional, você perde já no primeiro obstáculo. Então, o que eu vou explicar agora, como que a gente fez, como é que a gente desenvolveu um projeto para fortalecer o teu lado emocional, para fortalecer o teu interior, os teus sentimentos, a sua percepção, a forma como você se vê, para ter os seus primeiros resultados aparentes, para começar a receber os primeiros elogios, para as pessoas notarem as diferenças e as transformações do seu corpo, e assim você fortalecer o seu lado emocional e depois pegar um desafio maior. É esse o método que eu desenvolvi aqui, que eu estou aplicando na minha vida e que eu quero que vocês apliquem na vida de vocês para realmente mudar o jogo em 2020. Para que 2021 seja realmente uma nova história, para que você não seja vencida mais uma vez pelos teus inimigos internos. Então, qual que é o jeito certo? Primeira coisa que deve ser levada em consideração é o que você gosta de comer. Quando você tira tudo que você gosta de comer, e isso que eu falo não é, eu gosto de brigadeiro e sorvete, não. Eu falo coisas do dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que não abrem mão de tomar um copo de leite de manhã. Tem pessoas que não abrem mão de comer arroz e feijão. Tem pessoas que, não abrem mão de comer pão. E quando essas pessoas que já têm esse laço emocional com esse alimento, elas tiram isso da sua vida, isso começa a doer. Ai, Carol, mas isso é bobagem. Isso é bobagem, ele só deixou de comer. Não. Era que aquilo ali ele tem um vínculo emocional muito grande. Quando você tira as coisas que você gosta, é como se você tirasse os prazeres da sua vida. E o mais importante do que não comer, ou do que comer, é você saber o quanto comer. Dá sim para ter uma alimentação saudável, mais equilibrada, com menor caloria, que vai favorecer o teu emagrecimento, sem deixar de comer tudo que você gosta. Dá para fazer pequenas negociações, pequenas trocas, e isso a nutricionista, ela vai ter que fazer de forma pessoal, não é pegando um cardápio de internet, não é pegando uma nutricionista que vai lá e imprime um cardápio pronto. Não, ela tem que primeiro te ouvir, qual é a tua rotina, qual o seu gosto, qual o seu hábito. Depois daí, ela vai transcrever uma dieta para você. E o primeiro passo que a gente faz aqui, antes mesmo de você ter o contato com a nutricionista, é a gente conhecer o estado atual do seu corpo. Ou seja, quanto que você tem aí de consumo de gordura, de matéria de gordura, ou seja, quanto do teu corpo é gordura, quanto do teu corpo é massa magra, ou seja, músculo.
qual é o seu metabolismo, ou seja, quantas calorias o seu corpo consome só por estar vivo, independente de exercício e tudo mais. É tudo isso que vai influenciar na sua alimentação. Então, não é simplesmente deixar de comer tudo. Não é simplesmente viver à base de ovo, alface e carne. Não. Porque senão você vai estar ferindo o teu lado emocional. E aí, você fraca, você ferida, você tende a cair no primeiro obstáculo. Olha só como é uma coisa que não é racional, não é uma coisa óbvia da gente perceber. E que isso eu levei anos, mais de 10 anos aí para começar a perceber quem são os meus inimigos, onde eles estão os meus inimigos. Que não é a falta de saber fazer, e sim falta de saber começar, de ter uma estratégia que vai me favorecer. Então, depois que a gente tem lá as informações do seu corpo, que a gente faz, chama bioimpedância, que é uma avaliação onde a gente conhece o seu corpo, conhece o seu metabolismo, a nutricionista vai entender o que você deve comer, quando você deve comer, o que é importante para você, para que essa reeducação alimentar, ela não seja uma punição, ela seja só uma adequação. E isso é tão louco, a gente fala assim, a gente não tem tempo de ficar É tão louco que o tempo que a gente perde, às vezes, escolhendo o que vai comer. Eu e meu marido lá em casa, era uma briga. Vai pedir pizza, não vai pedir lanche. Mas vai pedir de onde? Aí começa a procurar. Mas fulano não tá aberto hoje. Segunda, terça-feira era batata. Não tá aberto hoje, vamos pedir isso, vamos pedir aquilo. Aí aquele tempo que você perde aí, né, essa negociação do que vai comer, do que não vai, de vai pedir dali, quanto tempo demora para chegar, se você já soubesse que você precisava, que você poderia comer, se aquilo ali fosse alguma coisa que você gosta de comer, era em 15 minutinhos você preparava e estava pronto, você já resolvia aquela situação. Mais do que aquela 1 hora que você ficou ali brigando com aquela situação toda de escolher, vai pedir, não vai, enfim. Então, você já sabe, você prevê ali a tua semana. Então, no primeiro dia eu vou fazer isso, no segundo dia eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro. E aí você vai no mercado uma vez só e já compra o que você precisa da semana. Você vê que o que você gastou aí, tenha gastado R$300 de mercado, é muito menos do que você gastaria aí em uma semana comendo fora, comendo fast food. E aí você vê que você, além de estar economizando, você está ganhando tempo e indo para o caminho que você precisa. Então é muito, muito louco isso, e eu quero realmente nessa live poder mostrar para você isso, se você se dê conta disso. Então, depois que você já passou por essa avaliação, se você já teve o seu cardápio personalizado, a quantidade certinha, que hora você come, então ajustar certinho, prever ali a sua semana, a gente passa por uma parte de ativação estética, que é quando a gente vai acelerar a estética, a parte de estética corporal, ela tem a função de acelerar o nosso metabolismo local. Por quê? Porque a nossa gordura vai crescendo ali nas nossas extremidades e aquilo ali vai virando inflamações. E nessas inflamações é como se ele fosse ficando ali parado, sabe, em estado de stand-by. Vai ficando em stand-by ali. E quando a gente faz uma ativação estética, a gente começa a mostrar para o nosso organismo, tem aqui também, trabalha aqui. E ele começa a combater aquilo ali. A gente ativa. E com produtos, com aparelhos, com formas de aplicação, com mantas que aquecem, a gente consegue acelerar a queima de gordura. Porque ela começa a existir para o nosso corpo. Até então era só um peso que estava ali sendo carregado, mas de uma hora para outra ele começa a existir, então o nosso corpo começa a trabalhar ali, e ele começa a trabalhar, ele começa a eliminar aquilo ali. Então a estética, ela é fundamental, sem contar que a gente começa a tirar as toxinas, começa a tirar aquilo ali que está parado, que está dificultando o emagrecimento. Então tudo isso associado, a gente já começa a ter os primeiros resultados. Você já começa a entrar naquela roupa que você não estava entrando, você já começa a receber elogio das pessoas, você já começa a se sentir melhor, se sentir mais leve. E isso faz o quê? Ativa positivamente o nosso lado emocional. Quando o nosso lado emocional está melhor, ele está mais forte e ele já está preparado para o próximo combate. E outra coisa que também é muito boa,
que ajuda muito é a tecnologia. A gente tem uma tecnologia estética hoje, por exemplo, dentro do nosso programa que vai ser lançado, agora no dia 21, a gente vai ter uma sessão que é de uma lipo sem corte. Não sei se você já ouviu falar, mas ela chama-se criolipólise. A criolipólise, ele é um congelamento de uma gordura localizada. Então, ao invés de você pegar aquela gordura e fazer uma lipoaspiração e ela de forma invasiva retirar ali, você tem que ser anestesiado e tudo mais, a gente pega a gordura e a gente congela, ela coloca ali num aparelho que vai levar a temperatura lá bem baixinha. E aquela gordura, ela vai romper as células ali de gordura, ela vai ficar rompida. E aí o nosso organismo fala, opa, isso aqui tá ruim, precisa descartar. Aí ele elimina. Então dá para perder 40% da gordura localizada com uma sessão desse aparelho. Então é a tecnologia que conspira a favor. A gente tem maneiras tecnológicas de fazer isso. Então quando isso tudo é colocado ali a seu favor, isso se torna menos doloroso para você, ou seja, não se torna doloroso. Você começa a sentir os primeiros resultados, ver os primeiros quilos indo embora, ver a tua medida corporal, a tua forma corporal melhorando, você voltando a se ver dentro das suas roupas. Logo você se sente mais disposta, mais feliz, mais satisfeita. As pessoas começam a te elogiar e aí você vai tendo cada vez mais ânimo, você vai alimentando ali o teu lado emocional, ficando cada vez mais disposta, mais forte, para passar para um próximo nível. E aí sim, pensar numa vida fitness e fazer exercício físico, que é maravilhoso, que é ótimo, a gente sabe, mas a gente precisa primeiro estar fortalecido. Então a gente vai lá na academia, na primeira coisa lá que você vê, que você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é pra mim. Ai, a gente desiste. Ai, que eu tô ridículo. Olha naquele espelho, aqueles espelhos enormes, você vê lá o corpo e fala assim, meu Deus do céu, não quero mais ver isso. E aí a gente desiste no caminho. Então, o que eu quero explicar para você é que existe essa estratégia, que no meio do mês, dia 21, se eu não me engano, dia 21 a gente vai lançar o nosso serviço para fortalecer esse teu lado emocional, para te dar os primeiros resultados, para fortalecer sua autoestima, para você voltar a entrar nas tuas roupas, para você se começar a transformar, ver as transformações e a gente aumentar a tua espada para que você fique forte e ganhe essa guerra. Final do ano 2021, ninguém vai sair como entrou desse programa, tá bom? O programa ele chama Emagreça Comigo, porque eu vou estar ali mostrando para vocês o dia a dia, as situações, as adversidades, como funcionam os tratamentos, os protocolos, e vou estar ali junto com vocês, né, se representando e mostrando que sim, é possível. A gente só precisa saber trabalhar de forma estratégica primeiro a nossa cabeça, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê amanhã, ao meio-dia 27, ao vivo aqui, onde eu vou falar um pouco mais sobre como a estética favorece e ajuda a gente nesse processo. Eu espero você, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, compartilhe com outras pessoas e a gente se vê amanhã. Um beijo e até mais.